Acha que conhece as lendas de Hollywood? Pense novamente. Por trás do brilho, do glamour e daquelas faces inesquecíveis, há um tipo diferente de ficção correndo por Tinseltown, onde as próprias estrelas foram cuidadosamente fabricadas, polidas e vendidas ao público como produtos de luxo. Já se perguntou se seu ícone favorito era mais mito do que realidade? Esta noite, estamos a desvendar as camadas da ilusão da velha Hollywood para revelar 19 estrelas clássicas que eram, literalmente, invenções de estúdio. Preparados para ver até onde realmente foi o truque de magia? Rita Hayworth. Rita Hayworth é o exemplo perfeito da reinvenção da velha Hollywood, uma aula viva e respirante de transformação. Mas a verdadeira história de como Margarita Carmen Cansino se tornou Rita Hayworth é menos Cinderela e mais cientista louco. Imagine uma adolescente tímida, de língua espanhola, com uma linha do cabelo muito baixa para os chefes do estúdio, um sobrenome que parecia étnico demais e uma aparência que não se encaixava na fantasia americana de pin-up. O que aconteceu em seguida não foi apenas uma mudança de imagem. Foi uma operação completa de rebranding. A Columbia Pictures não apenas lhe deu um novo nome. Eles puxaram sua linha do cabelo com sessões dolorosas de eletrólise. Tingiram seu cabelo escuro daquele famoso vermelho acobreado e a enviaram para aulas de dicção para apagar qualquer vestígio de suas raízes espanholas. Margarita Cansino foi apagada da existência, substituída pela deusa totalmente americana que Hollywood desejava. Os executivos do estúdio nem sequer tentaram esconder isso. Rita disse mais tarde: "Eles trabalharam em mim como se eu fosse um produto. Fui o experimento deles." Mas a história não para na superfície. A nova persona de Rita veio com um roteiro. Recatada, misteriosa, exótica, mas apenas o suficiente. A realidade. Ela odiava entrevistas, evitava a imprensa e lutava com uma crise de identidade. Seu glamour era fruto de trabalho, não de herança. Ela certa vez confessou que, sob todo o tinte e o brilho, sempre me senti como Margarita, nunca Rita. A ironia. As próprias características que a tornaram famosa, a aparência de bomba, a imagem de pin-up, aquele nome, eram artificiais da raiz à ponta. Quando você assistia Hayworth brilhar na tela, testemunhava um milagre de engenharia de imagem, não da natureza. Rita Hayworth não era apenas uma estrela. Ela foi a invenção definitiva do estúdio, construída peça por peça. E o mundo se apaixonou por isso. Rock Hudson. Se a Era Dourada tivesse uma personificação humana do homem perfeito, seria Rock Hudson. Queixo esculpido, sorriso perfeito e um nome que soava como um super-herói, Rock Hudson era o galã da América. Mas Roy Scherer Jr., o homem por trás do mito, teria sido completamente irreconhecível para os fãs antes de Hollywood chegar até ele. O que você viu na tela foi uma criação completa, até o último detalhe, elaborada com precisão cirúrgica pela máquina de publicidade da Universal. Primeiro, aquele nome, Roy Scherer, não tinha glamour suficiente, então o estúdio escolheu Rock Hudson, um nome tão artificial quanto um bronzeado de spray, destinado a evocar força e grandeza americana. Então, veio a transformação. Dentes consertados, voz mais grave, guarda-roupa reformado, arestas ásperas suavizadas, aulas de atuação, treinamento de postura e horas na frente de espelhos. Cada detalhe de Rock foi cuidadosamente construído. Se a vida real de Roy não se encaixava na narrativa, a Universal simplesmente inventava uma melhor, fabricando uma biografia tão brilhante quanto qualquer musical em Technicolor. Mas a maior ficção de todas, a persona de conquistador de mulheres, retíssimo e irresistível. Enquanto Rock Hudson era enviado para intermináveis encontros publicitários com estrelas e posava em fotos como o homem de família ideal, sua vida privada real era um segredo, guardado como Fort Knox. Agentes e executivos de estúdio sufocavam rumores, pagavam colunistas de fofoca e mantinham seus relacionamentos fora dos registros a qualquer custo. Sua vida romântica não estava apenas fora dos limites. Foi totalmente reescrita, substituída por uma série de romances arranjados pelo estúdio e um casamento que era apenas para exibição. A história de Rock Hudson é a fumaça e espelhos de Hollywood, no seu melhor. Ele desempenhou o papel tão bem que, por décadas, até a imprensa não questionou a lenda. Mas ao remover a celuloide, você encontra um homem cuja carreira inteira foi construída em ficção. O mundo queria uma fantasia. Hollywood a entregou. E ninguém fez isso melhor do que Rock. No fim, o ícone era tanto uma criação do estúdio quanto qualquer monstro de filme, projetado para ser adorado, mas nunca realmente conhecido.
Joan Crawford. Poucas estrelas simbolizam a autoinvenção como Joan Crawford. Sua lenda se lê como um conto de fadas de esforço próprio. Nascida Lucille Lesueur, na pobreza, ela fez seu caminho da obscuridade de uma pequena cidade à realeza de Hollywood. Mas o verdadeiro truque de mágica não foi sua ascensão. Foi a persona elaborada que a MGM criou a partir do material bruto. A transformação de Crawford é menos sobre atuação e mais sobre a incansável construção de um mito, até mesmo o seu nome, que foi escolhido por um concurso de revista porque Lesueur soava demais como esgoto para o gosto de Louis B. Mayer. O trabalho do estúdio não parou no nome. O sotaque natural de Crawford foi neutralizado através de rigorosas aulas de dicção. Ela recebeu orientação em boas maneiras, moda e conversação em sociedade, um curso intensivo sobre como parecer sofisticada mesmo que não fosse. Treinadores do estúdio ensinaram a ela qual garfo usar, quais livros exibir e ser fotografada, e até quais compositores elogiar em jantares. Crawford supostamente mantinha fichas com referências à arte, literatura e ópera, ensaiando-as para entrevistas como se fossem falas de um roteiro. Sua transformação física foi igualmente metódica. Aulas de dança deram a ela aquela postura característica. Maquiadores e fotógrafos aprenderam a endurecer ou suavizar sua aparência, dependendo das tendências de beleza do ano. Os estilistas da MGM pegaram uma garota com um toque duro e a transformaram na rainha do glamour. Não importava que, às vezes, ela se sentisse como uma impostora sob todo o polimento. Ainda assim, o gênio da invenção do estúdio de Joan Crawford está em como ela abraçou e transformou o mito em uma arma. Crawford guardava seu passado ferozmente, negando rumores sobre sua infância e interpretando a sofisticada autossuficiente ao máximo. Na década de 1940, ela não estava apenas atuando na tela. Ela estava vivendo um papel em cada aparição pública, cada frase cuidadosamente criada, cada oportunidade de foto. A realidade por trás da lenda. Sob toda aquela sofisticação estava uma sobrevivente incansável que aprendeu cedo que Hollywood recompensava aqueles que conseguiam vender uma boa história, especialmente quando a história era ela mesma. Cary Grant. Todo mundo quer ser Cary Grant. Até eu quero ser Cary Grant. Essa citação icônica do próprio homem diz tudo. Nascido Archibald Leach, nas ruas de trás de Bristol, na Inglaterra, a vida original de Grant não poderia ter sido mais distante da persona sofisticada e charmosa que ele se tornou. Criado em meio a dificuldades, com um pai que desapareceu e uma mãe que foi internada, o jovem Art teve pouca educação formal e ainda menos refinamento. O homem que lembramos como o rei de lábia da comédia maluca e do romance sofisticado foi uma pura fabricação de Hollywood, criada, refinada e finalmente adotada pelo próprio Grant. Quando chegou à América, Grant era apenas mais um artista de vaudeville, enérgico e ansioso, com um forte sotaque e uma figura desengonçada. Hollywood via potencial, mas não em arte. Sua transformação começou com aulas de voz, treinamento de postura e intermináveis ensaios em frente ao espelho. Grant inventou seu próprio sotaque transatlântico, uma mistura de britânico e americano, que soava educado, mas não estava ligado a nenhum lugar real. Ele mantinha cartões de vocabulário e roteiros anotados foneticamente para dominar palavras difíceis, determinado a nunca se atrapalhar em entrevistas. Mas talvez a maior ilusão fosse a elegância sem esforço. A imagem de Grant como o playboy sofisticado era tão fabricada quanto qualquer cenário musical da MGM. Por trás do charme havia um homem obcecado por autoaperfeiçoamento, praticando gestos casuais e frases de efeito no espelho por horas. Ele evitava conversas sobre literatura ou arte elevada, a menos que tivesse se preparado com uma folha de cola. Grant admitiu abertamente que sua persona era uma atuação. Eu fingia ser alguém que queria ser, e finalmente me tornei essa pessoa. Ou, ele se tornou eu. No fim, o maior papel de Cary Grant não foi nenhum personagem de filme, mas o próprio Cary Grant, uma obra-prima da engenharia de Hollywood e a ilusão favorita do mundo. O verdadeiro truque? Ele enganou, não apenas seus fãs, mas a si mesmo. Greta Garbo. Eu quero ficar sozinha. Com essa única frase, Greta Garbo selou sua lenda como a enigma mais misteriosa de Hollywood. Mas o misticismo de Garbo, a reserva, o silêncio profundo, o olhar penetrante, não era uma peculiaridade de personalidade. Era um ato ensaiado e reforçado por um sistema de estúdios que entendia o valor de um rosto indecifrável.
A personagem pública de Garbo era uma tempestade perfeita de criação de mitos, barreiras linguísticas e pura autopreservação, tudo tecido em uma teia que o público ainda não conseguiu desvendar completamente. Nascida Greta Gustafsson na classe trabalhadora de Estocolmo, Garbo teve pouca educação formal e desde cedo lutou com o inglês. A MGM rapidamente percebeu que sua estrangeirice poderia ser transformada em mistério e incentivaram-na a falar menos, deixar os fotógrafos a flagrarem lendo livros não traduzidos e falar apenas quando absolutamente necessário. Seu silêncio em entrevistas não era um sinal de pensamento profundo. Era principalmente para evitar cometer erros gramaticais. A MGM até contratou treinadores de idiomas para ajudá-la a lidar com eventos de imprensa, mas Garbo, cautelosa e introvertida, frequentemente apenas evitava os holofotes. Seu famoso apartamento cheio de livros. Muitos eram adereços com páginas não cortadas, escolhidos para impressionar os visitantes e reforçar a ideia de Garbo, a pensadora profunda. Amigos lembravam-se de ela mudar de assunto sempre que filosofia ou literatura surgiam, optando por se retirar com uma revista de moda ou fazer uma piada irônica para desviar a atenção. No set, ela ficava na dela, raramente participando de conversas, deixando que os outros projetassem a imagem de intelectual ou mística que melhor se adequasse às suas fantasias. O que é realmente fascinante é como o silêncio calculado de Garbo se tornou seu superpoder. Ela descobriu, talvez melhor do que qualquer estrela, que em Hollywood o mistério é um tipo de performance próprio. Quanto menos você revela, mais as pessoas preenchem as lacunas com seus próprios sonhos. Garbo, o enigma profundo, foi, em última análise, um personagem inventado por necessidade, que transformou a timidez em lenda e fez de uma garota sueca introvertida a estrela mais enigmática da Terra, Marlene Dietrich. Ninguém criou sua própria mitologia como Marlene Dietrich. Se você pensa que a deusa nascida na Alemanha simplesmente apareceu em Hollywood como um ícone completamente formado, pense novamente. Marlene foi a derradeira camaleoa cinematográfica, uma mulher esculpida pelo diretor Josef von Sternberg, que transformou uma ambiciosa cantora de boate de Berlim em um ícone moldado por sombras, sedução e uma lenda cuidadosamente curada. A transformação de Dietrich foi meticulosa. Sternberg tornou-se seu Pigmalião, ditando cada um de seus movimentos, desde como ela inclinava o queixo até que lado do rosto captava mais luz. Os olhos esfumaçados, as poses lânguidas, a moda andrógena, nada disso foi deixado ao acaso. Ele supervisionava minuciosamente sua maquiagem, seu guarda-roupa e até suas declarações públicas. A ideia era criar um enigma vivo, uma mulher que fosse ao mesmo tempo intocável e irresistível, cujo próprio sotaque era uma ferramenta de marketing. Quando Dietrich chegou a Hollywood, ela ressaltou seu mistério europeu, evitando falar de sua juventude sem graça na Alemanha. Mas a ilusão não parou com Sternberg. Publicitários do estúdio inventaram histórias de noites boêmias selvagens, incontáveis amantes e reflexões filosóficas. A própria Dietrich tornou-se cúmplice, fornecendo aos repórteres declarações extravagantes sobre seu passado e deixando que as contradições se acumulassem. Ela afirmava ser tanto uma revolucionária quanto uma reclusa, amante de homens e mulheres, poeta, patriota e uma cínica imperturbável, tudo dependendo do público. Colegas notavam a atuação tanto fora das telas quanto nelas. Ela se recusava a ser fotografada sem controlar a iluminação. Ela reescrevia entrevistas, exigia regravações na vida real e até dava conselhos a outras atrizes sobre como se tornarem misteriosas. Nunca revelem sua real idade, seus verdadeiros sentimentos ou a verdadeira cor do seu cabelo. Marlene Dietrich não era apenas uma criação do estúdio. Ela era sua própria coautora. Ela borrava as linhas entre pessoa e persona, de forma tão completa que até amigos próximos às vezes questionavam o que era real. O resultado? Uma lenda que ninguém conseguia definir, e uma mulher que provou que, em Hollywood, às vezes a melhor história é aquela que ninguém consegue verificar. Norma Shearer. Antes de haver uma Meryl, ou uma Streep, havia Norma Shearer, a primeira-dama definitiva da MGM, uma mulher tão sinônima de classe que seu próprio nome soava como uma loja de departamentos. Mas a ascensão de Shearer de adolescente canadense desajeitada à rainha da elegância de Hollywood não foi obra do destino. Foi uma maratona de engenharia de imagem executada pela máquina de estúdio mais poderosa do mundo. Quando Norma chegou a Hollywood, ela dificilmente tinha perfil de protagonista.
Os executivos do estúdio, supostamente, a chamavam de estrábica e comum, descartando sua aparência como insípida. Mas Norma não era apenas ambiciosa. Ela era implacável. Ela se submeteu a uma série de autoaperfeiçoamentos, tratamento dental, exercícios oculares e o completo treinamento de beleza da MGM. Então veio a verdadeira reinvenção. A equipe de Louis B. Mayer ensinou-a a vestir-se, falar e até rir de uma maneira que sinalizasse sofisticação. Ela recebeu aulas de etiqueta, treinamento de postura e até dicas de como fazer caras sérias para fotos de imprensa. Mas o verdadeiro gênio por trás do mito de Shearer foi o Departamento de Relações Públicas. Publicitários do estúdio inventaram um passado de refinamento canadense elegante e circularam histórias sobre suas supostas paixões literárias. Fotógrafos foram enviados para capturá-la lendo clássicos, e roteiros foram plantados que permitiam a Shearer recitar filosofia e poesia. Até mesmo seu casamento com o chefe de produção da MGM, Irving Thalberg, foi transformado em lenda. Ele era o garoto prodígio, e ela, a musa perfeita. Norma se inclinou. Ela ensaiava cada aparição pública como uma cena em um filme, sabendo exatamente qual ângulo mostrar para a imprensa. Quando perguntada sobre política ou arte, ela respondia com pontos de fala pré-escritos e falas bem ensaiadas. Fora das câmeras, amigos diziam que ela era pé no chão. Apreciava jogos de cartas e piadas sujas. Não a imperatriz realista, descrito em revistas. A sofisticação de Norma Shearer foi a ilusão mais bem-sucedida da MGM. Uma máscara tão convincente que se tornou o padrão de ouro para a reinvenção em Hollywood. Ela não nasceu glamourosa. Ela construiu isso tijolo por tijolo, e então deixou o mundo acreditar que sempre vivera em um palácio. Jean Harlow. Se você já se perguntou quem inventou a loira fatal, não procure mais longe do que Jean Harlow. E, mais importante, da equipe de químicos, estilistas e assessores de imagem que a criou. Nascida Harlan Carpenter em Kansas City, Jean era uma candidata improvável à imortalidade como símbolo sexual. Sua ascensão foi nada menos que um experimento científico, onde cada detalhe foi projetado para fabricar desejo e vender ingressos. Começou com o cabelo. Loura platinada não era apenas um apelido. Era uma exigência do estúdio que implicava em tratamentos semanais com peróxido tão intensos que, segundo relatos, faziam o couro cabeludo de Harlow sangrar. Sua beleza natural era acentuada e, às vezes, obliterada com camadas de maquiagem, cremes clareadores de pele e trajes cuidadosamente coreografados para capturar a luz e acender fantasias. A MGM ditou sua aparência até o último detalhe: a curva das sobrancelhas, o contorno dos lábios, o brilho dos vestidos. Harlow foi proibida de se bronzear, obrigada a manter uma dieta extrema e instruída exatamente como se mover, falar e sorrir. Nos bastidores, os publicitários do estúdio reescreveram sua história, minimizando sua criação no meio-oeste e enfatizando uma origem mais glamurosa, de uma grande cidade. Ela foi exibida por Hollywood como a vamp definitiva, perigosa, inacessível e indiferente ao mundo real. A imprensa a chamava de loira explosiva, e a MGM aproveitou-se disso, vendendo uma imagem tão extrema que beirava a caricatura. Mas a verdadeira Jean Harlow era mais suave, engraçada e muito mais comum do que sua lenda sugeria. Ela adorava piadas bregas, era dedicada à mãe e sentia-se insegura com sua aparência. Os colegas de elenco a descreveram como amigável e sem pretensões, muito diferente da femme fatale que o mundo via na tela. No final, Jean Harlow era uma contradição viva, o símbolo sexual que queria ser levado a sério, a caseira obrigada a ser a garota de festa mais selvagem de Hollywood. A loura platinada era pura invenção, uma ilusão brilhante que escondia uma mulher real e relacionável por trás. Clark Gable. Clark Gable. O nome por si só evoca imagens de masculinidade robusta, confiança sem esforço e o tipo de charme que tornou Rhett Butler inesquecível. Mas o homem que se tornou o rei de Hollywood não chegou ao estúdio da MGM parecendo um deus do cinema. Sua ascensão é uma história de reinvenção extrema, onde quase todo aspecto da persona de Gable foi esculpido, moldado e polido à perfeição pelo sistema de estúdio. Se Hollywood pudesse fabricar realeza, Clark Gable seria o exemplo A. Nascido na classe trabalhadora de Ohio, Gable carecia da maior parte do brilho que o público mais tarde associaria a ele. Ele chegou a Los Angeles com dentes tortos, orelhas grandes e um sotaque típico de uma usina siderúrgica.
A solução da MGM? Reforma total. Primeiro, dentistas colocaram capas e endireitaram seus dentes. Depois, médicos prenderam suas orelhas. Instrutores de atuação ajudaram a suavizar as arestas da sua voz e maneirismos. Gable foi treinado em como segurar um cigarro, tomar um gole, e até como se posicionar, já que um rei nunca deve se curvar. A criação do mito foi além da superfície. As equipes de relações públicas do estúdio remodelaram sua história de vida, minimizando os casamentos fracassados, trabalhos estranhos e anos passados em teatros baratos. Em vez disso, eles venderam Gable como o sonho americano. Um homem do povo, rude, mas com refinamento oculto. Fotógrafos o capturaram em smokings e em partidas de polo, sempre um pouco fora do seu elemento, mas conseguindo se sair bem com aquele sorriso característico. O próprio Gable entrou no jogo, adotando a confiança que a MGM lhe atribuiu. Fora das câmeras, amigos diziam que ele era tímido, gostava de caça e carros, mais feliz em camisas de trabalho e jeans. Mas diante de uma câmera, ele era pura confiança, o homem que todo cara queria ser e toda mulher queria domar. A transformação de Gable não era uma mentira. Era um milagre da engenharia dos estúdios, prova de que Hollywood podia pegar matéria-prima e transformá-la em ouro. Ele se tornou a fantasia definitiva. Não porque tenha começado assim, mas porque o estúdio nunca deixou ninguém ver o trabalho por trás da cortina. Ann Sheridan. Ann Sheridan não deveria ser uma estrela. Ela deveria ser uma secretária. Mas Hollywood adora um azarão e, aparentemente, um rótulo chamativo. Quando a Warner Brothers a rotulou como a Garota Oomph, foi parte de uma campanha total para criar o próximo símbolo sexual dos Estados Unidos, com uma personalidade que praticamente vinha com sua própria marca registrada. A realidade era muito mais complicada. Nascida Clara Lee Sheridan, no Texas, Ann tinha um espírito de moleca amplo. Ela gostava de esportes, fazia piadas e não tinha paciência para glamour. Mas quando ganhou um pequeno papel em um concurso de cinema, o estúdio agarrou a chance. Saiu Clara Lee. Entrou Ann, mais elegante, mais sofisticada, mais fácil de colocar em uma marquise. Então a verdadeira transformação começou. Estilistas trabalharam em seu cabelo, maquiagem e guarda-roupa, ensinando-a a transformar seu visual de garota comum em perfeição de pin-up. Mas a Warner Brothers não parou por aí. Eles criaram toda uma história de fundo, pintando-a como a personificação do oomph, uma palavra que significava tudo e nada, mas certamente sugeria apelo sexual. Comunicados de imprensa transbordavam com histórias sobre seu magnetismo irresistível, e os fotógrafos tiravam fotos sedutoras intermináveis para vender o fascínio. Sheridan, sempre uma boa esportista, entrou no jogo, pelo menos em público. Ela deu entrevistas espirituosas, posou para reportagens de revistas e sorriu através de infinitas perguntas sobre seu charme. Em privado, ela revirava os olhos diante de todo o circo. Os colegas de elenco lembravam-se dela como rápida com uma piada e mais confortável de calças do que em vestidos de noite. Sheridan odiava o rótulo e dizia: "Oomph é apenas um som. O que diabos isso significa, afinal?" Mas a imagem permaneceu, e por alguns anos, Ann Sheridan tornou-se uma garota propaganda de um tipo de magia cinematográfica que não tinha nada a ver com a realidade. A lenda de Ann Sheridan é a prova viva de que, na Era de Ouro, um bom apelido e a foto certa podiam criar uma estrela da noite para o dia, mesmo se a mulher por trás do rótulo nunca realmente acreditou em seu próprio mito. Tab Hunter. A história de Tab Hunter parece o conto de fadas definitivo de Hollywood se você deixar de fora as partes sobre controle, segredo e falsidade cuidadosamente orquestrada. Nascido Arthur Gallion, ele era a personificação da inocência da Califórnia, loiro, de olhos azuis e com o físico de um sonho de filme de praia. Mas o salto de desconhecido ajudante de estábulo a galã não foi nada natural. Tab Hunter era um produto do sistema. Nome, persona e tudo. A fama original de Arthur era seu rosto, descoberto em uma exposição de cavalos, e ele foi rapidamente recrutado por um agente com um olhar aguçado para a próxima grande novidade. Mas Arthur Gallion não era exatamente fácil de pronunciar. Entra em cena o nome de máquina, Tab Hunter, uma criação projetada para ser memorável, comercializável e um pouco misteriosa. O restante de sua persona seguiu o exemplo. Os chefes de estúdio o enviaram para treinadores de atuação, terapeutas de fala e treinadores físicos. Os departamentos de figurino selecionavam cada roupa e os publicitários organizavam encontros com estrelas.
alimentando o moinho de boatos dos tabloides. O grande segredo, é claro, era que Tab Hunter era gay, um fato conhecido pelos insiders de Hollywood, mas anátema para a imagem cuidadosamente mantida do garoto totalmente americano. Agentes e intermediários de estúdio faziam de tudo para manter as aparências, até mesmo arranjando um romance altamente divulgado e falso com Natalie Wood. O próprio Tab mais tarde descreveu isso como um set de filmagem que nunca fechou. Cada aperto de mão, cada sorriso, cada cena de amor na tela era monitorado, analisado e moldado para se encaixar na fantasia. Mas, a portas fechadas, o verdadeiro Tab Hunter lutava com a solidão de viver uma mentira. Ele mais tarde escreveu sobre a pressão de manter uma máscara e o alívio que sentiu quando, décadas depois, pôde finalmente contar sua própria história. Os fãs compraram o sonho por anos. E por que não fariam isso? O mundo adora belas ilusões. O maior papel de Tab Hunter não foi em nenhum drama adolescente ou faroeste. Foi interpretar o galã perfeito 24 horas por dia, 7 dias por semana, para um estúdio que não podia permitir que a realidade entrasse. John Gilbert, superastro da era do cinema mudo. John Gilbert não apenas interpretava lendas românticas, ele era uma. Ou pelo menos esse era o roteiro que Hollywood escreveu para ele. Apelidado de O Grande Amante pelos publicitários do estúdio, a imagem de Gilbert era um sonho brilhante. Olhos ardentes, alma poética e uma reputação de quebrar corações tanto na tela quanto fora dela. Mas o verdadeiro John Gilbert foi o resultado de uma fabricação de mitos implacável e um pouco de desespero por parte da Metro-Goldwyn-Mayer. Nascido John Pringle na zona rural de Montana, os primeiros anos de Gilbert foram insignificantes. O futuro ídolo de matinê passou por empregos esporádicos a papéis de figurante. Sua aparência e talento lentamente atraíram o interesse dos estúdios. Então, à medida que o cinema mudo explodiu, também explodiu a lenda cuidadosamente construída de Gilbert. A MGM designou-lhe um mentor para o instruir em boas maneiras, moda e cartas de amor. Sim, ele praticava escrever frases floreadas caso os fãs alguma vez vissem a sua caligrafia. Colunistas de fofocas, pagos e preparados pelo estúdio, publicavam histórias de casos amorosos selvagens, serenatas à luz da lua e duelos épicos por seu afeto. Nada disso era verdade. A invenção só se intensificou após os primeiros sucessos de bilheteria de Gilbert. Sua vida amorosa tornou-se material de ficção em série. Qualquer colega de elenco que ele ao menos olhasse era declarado sua próxima conquista. A imprensa insinuava que ele escrevia poesia à luz de velas e debatia filosofia à meia-noite. Tudo isso enquanto salvava órfãos e duelava com rivais. Na realidade, ele era tímido, profundamente inseguro e mais propenso a ser encontrado lendo romances policiais baratos do que recitando Keats. Amigos disseram que ele frequentemente ria dos boatos e se perguntava quem estava inventando suas supostas aventuras. Quando o som chegou e a carreira de Gilbert vacilou, a máquina de publicidade do estúdio trabalhou dobrado para salvar seu mito, culpando falhas técnicas, rivais ciumentos ou até mesmo uma cabala secreta pelo seu suposto problema de voz. A verdade? A magia de Gilbert na tela sempre foi sobre imagem e sugestão, não substância. No final, seu maior caso de amor foi com um público que nunca viu o homem real. Apenas a lenda escrita por comitê e vendida em luz prateada piscante. Lupe Vélez. Lupe Vélez era uma manchete ambulante, uma invenção do estúdio tão exagerada que até seu nome se tornou sinônimo de latina fogosa. Mas por trás da persona explosiva, Vélez era mais do que apenas um amontoado de estereótipos. Era uma artista talentosa limitada pela caricatura que Hollywood insistia que ela interpretasse. A MGM e a RKO a promoveram como a Furacão Mexicana, vendendo uma versão da etnicidade tão fabricada quanto os cenários Technicolor de seus filmes. Nascida Maria Guadalupe Villa-Lobos Vélez em San Luis Potosí, México, os primeiros anos de Lupe foram comuns, cheios de família e sonhos de estrelato. Quando ela chegou a Hollywood, os executivos viram uma mina de ouro. Seu sotaque, seu timing cômico, sua destemida presença diante da câmera. Mas, em vez de permitir que ela interpretasse uma variedade de papéis, os estúdios aprenderam em um só: a sedutora latina selvagem, apaixonada e imprevisível que incendiava salas e galãs. Publicitários inventavam histórias de acessos de fúria no set, romances selvagens e brigas improvisadas. Disseram a Vélez para exagerar seu temperamento nas entrevistas, usar trajes dramáticos e flertar descaradamente com os repórteres.
Perfis de revistas a retratavam como uma força da natureza, sem nunca parar para perguntar o que ela realmente queria de sua carreira. Até mesmo suas frases de efeito, "Ai caramba" e "I kill you", foram invenções feitas sob medida para se encaixar no estereótipo de Hollywood. Amigos lembraram que Veles reclamava em particular sobre estar sempre sendo a piada, nunca a protagonista com profundidade. O que se perdia em todo o barulho era a mente aguçada de Lupe, o senso de negócios e a ambição. Ela negociava seus próprios contratos, lutava por um salário melhor e sonhava em produzir filmes longe da imagem da louca explosiva que Hollywood adorava. Infelizmente, a visão limitada da indústria deixou-lhe pouco espaço para ser algo mais. E quando a tragédia ocorreu, a imprensa insistiu ainda mais no mito em vez da realidade. O legado de Lupe Veles não é apenas uma história de invenção dos estúdios. É um aviso sobre o que se sacrifica quando Hollywood prefere estereótipos à complexidade das mulheres reais. Ela era mais do que uma manchete. Ela era uma estrela sufocada por um sistema que só queria seu ato mais ruidoso. Loretta Young. Loretta Young deslizou pela era de ouro vestida em sedas, inocência e uma aura de graça intocável. Ela era a personificação da pureza, na tela e fora dela. Ou pelo menos era essa a história. Na realidade, a persona virtuosa de Loretta Young era uma fortaleza de manipulação do estúdio, construída para sobreviver em um Hollywood que exigia não apenas talento, mas uma marca impossível de perfeição. Nascida Gretchen Michaela Young em uma família católica devota, Loretta entrou no mundo do espetáculo ainda criança e nunca saiu. À medida que amadureceu, os estúdios aproveitaram sua aparência saudável e reputação devota, transformando-a na santa padroeira de Hollywood. Comunicados à imprensa a retratavam como um modelo de moralidade, impecável, orientada para a família, uma boa moça em um mundo de escândalos. A verdade era mais complicada. Young teve casos, incluindo um com Clark Gable, que resultou em um filho secreto. Mas o exército de relações públicas do estúdio trabalhou intensamente para proteger sua imagem. Eles inventaram histórias falsas, levaram-na para umas férias durante a gravidez e então organizaram um elaborado disfarce de adoção para esconder a verdadeira paternidade da criança. Cada aparição pública era coreografada. Loretta era treinada sobre como falar, como se vestir e como responder a perguntas embaraçosas com um sorriso angelical. Algum tempo. Os fotógrafos só podiam fotografá-la do seu melhor ângulo. E jornalistas que se intrometiam demais encontravam-se excluídos de eventos do estúdio. Ela recebia toneladas de cartas de fãs, muitas delas escritas pela própria equipe de marketing do estúdio, para garantir que a imagem certa circulasse. Mesmo quando ganhou um Oscar e se tornou uma pioneira na TV, as lutas pessoais de Loretta permaneceram ocultas atrás da fachada. Amigos a lembravam como engraçada, perspicaz e experiente, uma mulher obrigada a atuar como um anjo todos os dias. No final, a pureza pública de Loretta Young foi uma brilhante peça de arte performática, concebida por Hollywood e executada por uma mulher que conhecia o preço de cometer um deslize. Sua história é a prova de que, às vezes, a auréola é a coisa mais pesada que uma estrela pode usar. Tyrone Power. Para milhões de espectadores de cinema, Tyrone Power era a personificação da aventura ousada, um herói romântico com cabelo perfeito, charme latino e um legado familiar à altura. Mas muito do que o público sabia sobre Tyrone Power foi inventado em um escritório de estúdio. Nascido em uma família de atores, sim, mas não a realeza de sangue azul que os agentes de imprensa descreviam. O verdadeiro Tyrone Power era menos Errol Flynn, mais um homem comum, moldado, polido e enviado ao mundo como uma fantasia que até ele às vezes tinha dificuldade de reconhecer. Quando Power chegou à 20th Century Fox, os executivos não perderam tempo em construir sua imagem. Eles acentuaram sua aparência exótica, enfatizando histórias familiares de ascendência espanhola e criando uma narrativa de mistério internacional. Sua vida amorosa foi organizada para atrair manchetes, com romances tanto fabricados pelo estúdio quanto por Power. Os publicitários trabalharam horas extras para apresentá-lo como o solteiro mais cobiçado e cavalheiresco de Hollywood. Quando os relacionamentos reais não se encaixavam na imagem, o estúdio reescrevia a história ou pagava para que desaparecesse. Mas não foi apenas seu passado que foi reescrito. O personagem de Tyrone Power nas telas, como o elegante espadachim ou artista sensível, foi cuidadosamente ensaiado, até mesmo na postura e no sotaque. Treinadores trabalharam com ele para suavizar qualquer aspereza.
e seu guarda-roupa foi tão meticulosamente selecionado que até seus sapatos eram feitos sob medida para realçar sua altura e postura. Diretores lembraram que fora do set, Power era muito mais introvertido do que seu papel sugeria, às vezes refletindo sobre se ele poderia algum dia corresponder ao mito que o cercava. O que o público adorava era uma obra-prima da colaboração de Hollywood, um príncipe fabricado, eternamente congelado em glória preto e branco, com o verdadeiro Tyrone Power, ainda buscando a si mesmo por trás de toda aquela fumaça e espelhos. Debbie Reynolds. Você nunca imaginaria que a sempre sorridente e animada Debbie Reynolds da MGM não surgiu totalmente formada de uma fonte de soda. Na realidade, sua imagem de namoradinha da América foi fabricada tão deliberadamente quanto uma boneca Barbie. Nascida Mary Frances Reynolds, em El Paso, Texas, a infância de verdade de Debbie estava longe de ser glamurosa. Pense em roupas de segunda mão, não em alta sociedade. Ainda assim, quando a MGM a descobriu, viu nela uma mina de ouro com sua energia natural, e se dedicou a esculpir uma persona tão íntegra que você poderia vendê-la para a vovó. A transformação pela MGM começou com escolas de aperfeiçoamento, aulas de dicção e intermináveis aulas de etiqueta. Debbie teve que perder o sotaque texano, dominar o uso de saltos altos e aprender a deslizar por uma sala com postura perfeita. Os responsáveis do estúdio até mesmo mapearam sua risada espontânea e a treinaram em como desviar de perguntas audaciosas em entrevistas. Tudo sobre sua imagem pública, seu guarda-roupa de garota da porta ao lado, suas frases animadas e sua atitude ingênua eram ensaiados e aprovados por um comitê de assessores. Sua vida social era igualmente controlada. Qualquer sinal de paixão ou uma saída à noite era ou eliminado ou retratado como diversão saudável e inocente. Quando rumores sobre seu casamento com Ed Fisher começaram a voar, MGM orquestrou meticulosamente sessões de fotos encenadas para manter o sonho intacto. Fora das câmeras, Reynolds era tão ambiciosa e astuta quanto qualquer magnata. Ela uma vez brincou: "Eu era uma princesa na frente da câmera e uma recruta de campo de treinamento atrás dela. A piada era conosco." A namorada era tanto uma construção quanto qualquer cenário de Hollywood, um personagem escrito para agradar, interpretado à perfeição e comprado de forma completa pelo público americano. Jane Russell. A ascensão de Jane Russell é matéria de lenda de Hollywood, e também um conto de advertência sobre o que acontece quando um excêntrico bilionário tem a chance de inventar uma estrela do zero. Russell não foi apenas descoberta. Ela foi engenhada, começando com a notória obsessão de Howard Hughes por curvas. Escalada como protagonista em The Outlaw, ela foi ajustada com um sutiã feito sob medida e que desafia a gravidade, que, segundo rumores, ela mal usou porque era muito desconfortável, e então lançada em uma campanha de publicidade sem precedentes. Hughes transformou a figura de Russell em uma conversa nacional. Outdoors, capas de revistas e fotos encenadas giravam em torno de suas curvas perigosas. Sua estreia no cinema foi adiada por anos por censores e controvérsias, em parte por causa dos anúncios reveladores, em parte porque Hughes continuava ajustando a lenda. Até a persona sedutora de Russell foi fabricada. Sua personalidade natural era simples e pé no chão. Gostava de contar piadas e revirar os olhos para toda a confusão. Os publicitários do estúdio criaram histórias de noites selvagens e escapadas picantes, retratando Jane como a femme fatale definitiva. Mas, na realidade, ela era profundamente religiosa. Desconfortável com os excessos de Hollywood e mais propensa a passar os fins de semana como voluntária do que em festas. Os colegas de elenco a lembravam como prática, até mesmo moleca, bem diferente da imagem de símbolo sexual que Hughes projetou. A carreira de Russell tornou-se um ato de equilíbrio, vivendo à altura de uma fantasia criada por outros enquanto lutava para ser vista como mais do que um outdoor ganhando vida. O resultado? Um legado construído com base na invenção. Prova de que, às vezes, as estrelas mais inesquecíveis são aquelas que nunca se encaixaram no seu próprio hype. 18. Clifton Webb. A reputação de Clifton Webb, como o snob mais sofisticado de Hollywood, era tão inabalável que até seus amigos às vezes esqueciam que ele não era realmente da realeza britânica. Webb, nascido em Indianápolis como Webb Parmalee Hollenbeck, não tinha pedigree, nem berço de ouro, apenas uma mãe determinada a torná-lo uma estrela, e um talento para reinvenção. Cada detalhe de sua persona, desde seu sotaque cortado até sua postura aristocrática, foi meticulosamente construído. A transformação de Webb começou cedo, com aulas de dialeto para eliminar qualquer traço de indiana de sua fala.
Ele ficou obcecado por maneiras, etiqueta e as armadilhas da vida da alta classe, estudando como os verdadeiros aristocratas jantavam, se vestiam e dispensavam pessoas inferiores com um olhar. Biografias dos estúdios afirmavam que ele frequentou escolas preparatórias exclusivas e se movimentou em círculos da alta sociedade. Na verdade, sua educação era fragmentada, e suas conexões sociais geralmente eram oportunidades fotográficas arranjadas pelos publicitários da Fox. Seus papéis em filmes como Laura e Sitting Pretty selaram o acordo. Fora das telas, Webb mantinha a atuação, dando palestras aos colegas de elenco sobre vinhos finos e Frey, arte francesa, às vezes errando os fatos de forma hilariante, mas nunca permitindo que alguém questionasse sua autoridade. Sua persona aristocrata era tão convincente que os jornalistas às vezes citavam suas histórias inventadas como fato. Clifton Webb provou que, com ensaio suficiente, qualquer um pode se tornar realeza de Hollywood, sem necessidade de sangue nobre. O único verdadeiro ingrediente secreto? Dedicação implacável à atuação, dentro e fora das telas. 19. George Sanders. Se há um hall da fama para canalhas cinematográficos, George Sanders tem um lugar permanente. Com sua voz suave e um ar de cinismo cansado do mundo, Sanders convenceu o público de que ele era o vilão mais erudito e sofisticado a conspirar contra um herói. Mas o verdadeiro gênio de Sanders estava na autoinvenção, um ato ao longo da vida que borrava a linha entre homem e mito. Nascido na Rússia de pais britânicos, a história de Sanders era tão flexível quanto seu sotaque. Os estúdios bordavam sua biografia, alegando que ele fora educado em universidades de elite, falava meia dúzia de idiomas e convivia com a nobreza europeia. Na verdade, Sanders era autodidata, nunca completou um diploma e aprendeu apenas o suficiente de francês e italiano para enganar nas entrevistas. Quando um publicitário da Fox uma vez o pressionou por detalhes, Sanders disse famosamente: "Invente algo que soe impressionante. Os detalhes não importam." Ele desempenhava o papel fora das telas também, corrigindo a pronúncia dos outros, usando seu porte aristocrático falso e dando entrevistas cheias de piscadelas astutas e cúmplices. Os colegas de elenco lembravam-se dele tanto como intérprete quanto brincalhão, capaz de invocar um desprezo aristocrático à vontade. Para Sanders, ser George Sanders era o papel definitivo. E Hollywood, sempre ávida por um vilão inteligente, estava feliz em acreditar em cada palavra. A lenda de Sanders perdura não porque fosse verdade, mas porque ele a interpretou ao máximo. O verdadeiro homem permanece um enigma, envolto em um terno da Savile Row, sempre à margem da verdade e da performance. Então, da próxima vez que você se maravilhar com uma lenda de Hollywood, lembre-se de que por trás de cada estrela deslumbrante há uma equipe de mágicos moldando o mito. Esses 19 ícones eram mais invenção do que realidade, prova viva de que em Tinseltown, o maior truque é a própria estrela. Qual criação de estúdio te surpreendeu? Deixe um comentário, curta e inscreva-se para mais segredos de Hollywood clássico. Porque aqui, até as lendas são às vezes apenas a melhor atuação na sala.